Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Gás nobre, como combinado, nessa aula falaremos sobre a separação das misturas heterogêneas. Você se lembra muito bem que mistura heterogênea é aquela que possui duas ou mais fases. E fase é cada porção visível do sistema. Portanto, uma mistura entre água e óleo é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos distinguir as duas fases. Beleza? Ao longo dessa e da próxima aula, vou falar o nome de alguns equipamentos que serão usados no laboratório na separação de misturas. Você pode fazer o download do PDF que está aqui embaixo, porque lá tem fotos e uma pequena descrição de cada um se bater uma dúvida do nome que eu estou falando. Belezinha? Gás nobre, antes de nós começarmos aqui pelo nosso primeiro método, eu só quero deixar bem claro aqui como que eu vou organizar as informações para você no quadro, beleza? Então em azul vai estar o nome do processo, tá ok? No caso aqui o primeiro processo é uma catação. Depois em vermelho eu vou deixar em quais tipos de misturas nós podemos aplicar esse processo. Então a catação é um processo que nós podemos aplicar em misturas heterogêneas de sólidos. Então eu vou fazer catação quando eu tiver dois sólidos misturados. Tranquilo? Ou então aqui no caso da peneiração, nós podemos usar em mistura de sólido ou mistura de sólido mais líquido. Tranquilo? Então em azul nós temos o nome do processo, em vermelho nós temos quais tipos de misturas que nós podemos aplicar esse processo e em preto nós temos aqui o quê? Alguns exemplos para a gente praticar. Tranquilo? O primeiro método que nós vamos estudar é a catação. Nós usamos esse método para separar sólidos, ok? De tamanhos diferentes. Então a catação a gente consegue olhar e identificar sólidos de tamanhos diferentes e separá-los mecanicamente, manualmente. Como no caso aqui do feijão mais as pedrinhas. Antes de cozinhar o feijão, é importante que a gente abra o saquinho, despeje o feijão e saia catando as pedrinhas. Porque pode ter uma pedrinha ali que você pode cozinhar, que veio junto com o feijão, você pode acabar quebrando o dente de alguém. Tá ok? Então quando a gente cata o feijão, quando a gente retira a pedrinha, eu consigo visualmente ver tamanhos diferentes do grão do feijão e da pedrinha. Eu vou separando esse processo mecanicamente, que é a catação. Ok? O segundo processo que nós temos aqui é a peneiração. Ela também é baseada na diferença de tamanho dos componentes, tá? Só que aqui nós usamos uma peneira para fazer essa separação. Aqui nós fazemos manualmente e aqui nós usamos uma peneira, como no caso da areia com a brita, né? O pedreiro quer lá fazer o cimento, ele tem que tirar a brita que está misturada na areia. Ele joga na peneira, agita a peneira, né? Os grãozinhos menores vão passando pela peneira e os maiores ficam retidos na peneira. Tranquilo? Então também é baseado na diferença de tamanho, só que aqui a gente usa uma peneira e agita essa peneira. Tá bom? Então eu posso separar a areia da brita, que é sólido mais sólido, mas eu também posso separar sólido de líquido, como no caso do suco de laranja. Você tem a peneirinha, você passa o suco, vai ficar retido o que ali? A semente da laranja, por exemplo. Tranquilo? O nosso terceiro processo de separação de mistura é a separação magnética. E ele é utilizado para separar sólidos, porém um dos componentes tem que ter propriedades magnéticas. Ou seja, um dos componentes tem que ser atraído por um ímã. Tá ok? Então no caso aqui, se a gente tiver uma mistura de limalha de ferro, que é aquele ferro esfarelado, sabe? Aquele ferro que derrama na areia, você não vai sair catando a limalhinha um pedacinho por outro, não. Você vai ficar horas lá. O que você faz? Você passa o ímã. Porque o ferro tem propriedade magnética. O ferro, o cobalto, o níquel, todos eles têm propriedades magnéticas. Então, quando você passa o ímã, eles vão grudar no ímã e você consegue separar, por exemplo, da areia. Ok?
Depois nós temos a ventilação, que é um método utilizado para separar sólidos, só que agora baseado na diferença de densidade entre os componentes, ok? Nós temos aqui um componente que é mais denso e outro que é menos denso, um que é mais pesado e outro que é mais leve. No caso aqui do amendoim com a casca. Não sei se você já torrou amendoim em casa, mas depois lá você pode pegar e soprar, a casca vai embora e fica o amendoim. É ventilação. Você separa uma mistura de sólidos que tem densidades diferentes usando uma corrente de ar. Beleza? Então, ventilação vai utilizar uma corrente. Você pode ligar um ventilador se você quiser. E aí você corre para sua mãe não te dar um cascudo, tá bom? E aí você espalha amendoim, casca de amendoim na casa inteira. Tá ok? Então, ventilação. A corrente de ar vai separar sólidos que possuem densidades diferentes. Ok? Depois nós temos a levigação, que também é um processo que separa sólidos de densidades diferentes, só que aqui, ao invés de usar uma corrente de ar, nós usamos uma corrente de água. Isso mesmo, né? Como era usado antigamente nos garimpos. Você tava lá, ó, tem o ouro e o cascalho. Você vai, a corrente de água dos rios que vão passando vai arrastando o cascalho e vai deixando o ouro para você, graças a Deus, né? Como o cascalho, ele é menos denso, ele vai embora, ele é mais leve, né? Menos denso é mais leve, ele vai embora com a corrente de água e fica o ouro que é mais denso, que é mais pesado. Belezinha? Tranquilo, gás nobre? Aqui, gás nobre, vamos continuar. O próximo método de separação de misturas é a flutuação, que é utilizado para separar misturas de sólidos que possuem densidades diferentes. Só que aqui é diferente, eu deixei inclusive aqui a ventilação e a levigação, porque a ventilação nós também usamos a diferença de densidade, só que aqui a gente usa uma corrente de ar. Na levigação nós também usamos a diferença de densidade, só que aqui a gente usa uma corrente de água, tá ok? Aqui na flutuação nós vamos usar a água também, só que não é água corrente, que é o exemplo da areia e do isopor. Imagine que eu tenho ali areia e isopor misturado. Eu não vou sair catando cada isoporzinho que tá ali, não. Eu pego a areia e o isopor, jogo dentro de um tanque de água e aí o que vai acontecer? O mais denso vai para o fundo, né? E o menos denso, mais leve, vai boiar. Então o isopor boia e a areia vai para o fundo. É importante que o líquido que a gente adicione a esse sistema, ele tem que ter o quê? Uma densidade intermediária, porque ele vai ficar no meio separando os dois. Se eu pôr um líquido que é mais denso que os dois, o líquido vai para o fundo e os dois vão continuar misturados em cima. Tá ok? Então aqui, flutuação é também separação de sólidos que possuem densidades diferentes, porém o líquido que a gente vai jogar aqui tem que ter uma densidade intermediária. Assim, o mais pesado fica no fundo, o líquido fica no meio e o mais leve fica flutuando. Combinado? Aqui, o nosso próximo processo é a decantação ou a sedimentação, que é utilizado para separar sólido de líquido ou sólido de gás, também baseando-se na diferença de densidade dos componentes, só que aqui é pela ação da gravidade. Ou seja, simplesmente a gente vai deixar em repouso aqui no caso, ó. Se eu tenho a água do bar, tem aquela chuva danada, aí você vê aquela água marronzona lá, cheia de barro. Daqui a pouco você passa, o que acontece? O barro foi pro fundo, o barro se sedimentou, o barro decantou por ação da gravidade, ok? Então, como o barro era mais denso, ele foi indo pro fundo, lentamente, indo pro fundo, indo pro fundo, indo pro fundo. Tranquilo? A mesma coisa acontece quando eu tenho mistura de líquidos. Se eu pegar água e óleo, sacudir e deixar em repouso, o que vai acontecer? A água, por ação da gravidade, como ela é mais densa, ela vai vir para baixo. Por isso o óleo fica em cima e a água fica embaixo. E por último é quando a gente tem uma mistura aqui de um sólido mais um gás, como poeira no ar. Isso acontece, você passa um pouquinho, você deixa a janela da sua casa aberta. Aí daqui a pouquinho você vai na estante, o que você vai ver lá? Um monte de pó. O que esse pó está fazendo? Ele está se decantando, ele está se sedimentando pela ação da gravidade. Né? Como ele é mais denso, ele vai se depositando na superfície da sua casa.
Belezinha? Só que, como você deve ter percebido, todos esses são processos meio lentos que vão acontecendo pela ação da gravidade. E como você sabe, nós seres humanos não somos tão pacientes assim. Por isso nós criamos métodos para acelerar essa decantação ou essa sedimentação. Como nós podemos acelerar isso? Vamos começar acelerando a decantação de uma mistura de sólido mais líquido. Beleza? Imagine que você tem um tanque lá, cheio de partículas sólidas nesse tanque. O que você pode fazer? Você joga lá dentro um coagulante, uma substância gelatinosa que é capaz de sair grudando em todas as partículas, formando pelotonas grandonas. Uma substância muito famosa é o hidróxido de alumínio. Ele é uma substância gelatinosa, a gente joga dentro do tanque, ele vai lá e sai grudando nas partículas pequenininhas, ele vai grudando em todo mundo e vira uma pelotona assim. Agora, como é uma partícula grandona, o que acontece? Ele se decanta com mais facilidade, ele vai para o fundo com mais facilidade. Então, uma maneira de acelerar a decantação de uma mistura de sólido mais líquido é acrescentando esses agentes coagulantes, como o hidróxido de alumínio. Beleza? Uma vez que a gente acrescenta aí esse agente e ele vem aqui para o fundo, o que eu posso fazer para tirar essa água? Eu posso pegar um sifão. Um sifão é uma mangueira que a gente coloca aqui em formato de U. Tinha muito naquelas piscininhas antigas, aquelas piscinas azul. Você vai lá, você chupa uma ponta assim, ó, e a água começa a descer, começa a ir embora pela diferença da pressão, Pela diferença de pressão. Então você faz uma sifonação, você tira o líquido daqui de dentro e deixa só o resíduo sólido aqui no fundo. Belezinha? Agora nós temos uma outra maneira de acelerar a decantação ou a sedimentação. E essa serve tanto para sólido mais líquido quanto para mistura de líquidos. E é utilizando uma centrífuga, que é aquele aparelhinho assim que começa a girar, que coloca um de um lado, você põe um tubinho de ensaio de um lado, um tubinho do outro, e ele gira assim, ó. E pela ação da força centrífuga, o que vai fazendo? Vai se depositando no fundo as partículas mais densas. É muito utilizado, por exemplo, em laboratório de análise clínica, quando vai fazer a análise do seu sangue, por exemplo. Tranquilo? E por último, nós temos aí uma maneira de acelerar a decantação de uma mistura de sólido mais gás. Pô, professor, que isso? Eu não quero trazer mais poeira para minha casa, não. Calma, dá para você fazer uma câmara de poeira. Você consegue ver a imagem na tela. Tá vendo? Ela é cheia de obstáculos. O ar, quando ela passa lá dentro cheio de poeira, a poeira vai batendo nesses obstáculos. À medida que bate nesse obstáculo, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo energia e vai se depositando. Belezinha? Então essas são 3 maneiras aí que nós podemos acelerar esse processo de decantação ou sedimentação. Fechou? Agora, guys, eu não sei se você prestou atenção, mas a ventilação e a levigação era do quadro passado e eu não apaguei, eu fiz questão de deixar aqui. Por que eu deixei aqui? Porque, não sei se você reparou, mas todo mundo que está aqui no quadro está usando qual propriedade física para separar um componente do outro? Está aproveitando de qual propriedade física? Da densidade. Todo mundo aqui se aproveita do fato que os componentes possuem o quê? Densidades diferentes. Só os mecanismos que mudam. Aqui usa uma corrente de ar, aqui uma de água, aqui usa um líquido de densidade intermediária, aqui é pela ação da gravidade, mas está todo mundo aqui baseado em quem? Na densidade. Ok? Fechou? Aqui, guys, o nosso próximo método de separação é a filtração e serve para separar sólido de líquido e sólido de gás e também é baseado na diferença de tamanho dos componentes. Só que aqui nós não vamos usar nem a mão, não vamos usar uma peneira, nós vamos usar um filtro, porque o filtro consegue segurar partículas ainda menores. Se você for coar seu café numa peneira, você vai beber o café cheio de pó, não é isso que você quer, né? Então você vai usar um filtro, porque ele vai segurar a borra do café, deixando a água com o que ela extraiu ali passar, né? O café passar. Beleza? Então você vai fazer uma filtração de sólido mais líquido. E uma outra filtração que você pode fazer é quando você usa o aspirador de pó. Quando você usa o aspirador de pó, o ar com o pó entra dentro do aspirador e o ar vai embora. E o pó fica retido lá, porque você coloca um filtro dentro do aspirador de pó. Belezinha? Então é a separação utilizando aí um filtro. Ok? Aqui,
o nosso próximo método é a dissolução fracionada, que é utilizado para separar sólidos que possuem solubilidade diferente. Por exemplo, eu tenho sal de cozinha que eu sei que é solúvel em água e eu tenho areia que eu sei que é insolúvel em água, senão não tinha praia, né? Enfim, eu pego a areia e o sal e jogo aonde? Na água. O que vai acontecer? O sal vai dissolver na água e a areia não. Aí eu filtro, tiro a areia fora, sobrou a água com sal. Eu evaporo a água, fica só o sal de cozinha, né? Era mais fácil ter ido na venda comprar outro sal de cozinha. Mas é um método que você pode usar, né? Apesar de parecer inútil, tem muitas substâncias que não se dissolvem em água. Então a gente precisa de algum solvente orgânico específico que vai dissolver é muito útil. Belezinha? Inclusive, a extração, né, que nós utilizamos, um método que nós utilizamos aí para fazer o café, também é um tipo de dissolução fracionada. Quando você faz o café, pensa aqui comigo, o que você está fazendo? Dissolvendo algumas partes do café que são solúveis em água. Tanto é que sobra a borra, você joga a borra fora, a borra do café, né? Aquilo que sobra do café. Porque a água foi lá, dissolveu substâncias específicas que estavam lá dentro, formou o café e você jogou a borra do café fora. É um tipo de dissolução fracionada. A mesma coisa quando você faz chá, também é um tipo de dissolução fracionada. A água quente vai lá, vai extrair algumas substâncias que estão no chá, tanto é que você joga o restante fora. Belezinha? Muito bacana, né? Bora continuar? O nosso próximo método é a sublimação, que é utilizado para separar uma mistura de sólidos, onde um dos componentes é capaz de sofrer sublimação. Lembra o que é sublimação? É a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Por exemplo, se eu tiver iodo e areia. Se eu tiver iodo e areia, eu posso aquecer essa mistura aqui que tem os dois. Aí eu coloco um vidro de relógio aqui em cima. Um vidrozinho aqui em cima, tá ok? Ao aquecer, o iodo vai sublimar, vai sair do estado sólido para o estado gasoso. E ao encontrar esse vidro que está aqui, que está mais frio, ele vai resfriar e vai se solidificar aqui nesse vidro e eu consigo recuperar o iodo. Belezinha? Então, sublimação. E por último, graças a Deus, nós temos o quê? A cristalização fracionada, que é um método utilizado para separar o quê? Uma mistura de sólidos que possuem coeficientes de solubilidade diferente, como por exemplo uma mistura de sal. Como que acontece isso daqui, guys nobre? Vem comigo. Imagine que eu tenho dois sais aqui que estão dissolvidos na água. Porém, eles possuem coeficiente de solubilidade diferentes, ou seja, nós conseguimos solubilizar esses sais em água em quantidades diferentes, ok? À medida que eu começo a evaporar a água, o sal que é menos solúvel, ele começa o quê? Ele começa a se precipitar. Ele começa a vir para o fundo aqui do meu recipiente, ok? Porque ele é menos solúvel. Os dois estavam dissolvidos, só que eu fui lá e aqueci, a água começou a evaporar, beleza? O sal menos solúvel começa a se depositar aqui no fundo. Tranquilo? Então essa é a cristalização fracionada e é baseado na diferença do coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Então, guys nobre, nessa aula nós falamos aí de todos os métodos de separação de misturas heterogêneas, aquelas misturas que possuem mais de uma fase. E na próxima nós vamos falar aí somente das misturas homogêneas. Te vejo lá? Reage! Fala, guys nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.